No domingo de Ramos, nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, fato histórico, narrado pelos 4 evangelistas. Este ano nós vamos refletir na versão de Mateus, que tem algumas peculiaridades. Vejamos o contexto, que, como sempre, é muito importante. Jesus tinha acabado de fazer um milagre estupendo. Ressuscitou um morto. Pois então a população inteira ficou muito admirada, considerando Jesus um profeta grandioso aos moldes de Elias e de Eliseu. As autoridades, por outro lado, preocupadíssimas, porque ele poderia atrair muitos seguidores, então tramavam a sua morte. Os discípulos não compreendiam o que estava acontecendo. Eles pensavam que Jesus ia entrar em Jerusalém para tomar o poder, e as preocupações deles eram terrenas. Quem será o primeiro-ministro? Para o diabo, que na cena da tentação diz que ele se retirou-se para voltar no tempo oportuno, é o grande tempo, pois ele vai tentar Jesus para se desviar do seu caminho, que ele assuma, ele fique de tal maneira envolvido pelos aplausos populares, que seja o Messias terreno ao modos do rei Davi e do rei Salomão. O evangelista Mateus trabalha muito com o número 2, que é o número da confrontação, do negativo com o positivo. Já de início ele fala em 2 lugares. Jesus e os seus discípulos se aproximam de Betfagé, no Monte das Oliveiras. Betfagé é uma palavra que significa lugar dos figos, e outro lugar é oliveira. São 2 árvores. Aqui devemos pensar na visão do profeta Jeremias, que viu um cesto de figos podres, impróprios para serem comidos. Então, Betfagé, lugar dos figos, representa Jerusalém, a sinagoga, que se corrompeu e não está dando mais frutos para Deus. E o Monte das Oliveiras significa, então, a igreja. A oliveira produz o óleo é a unção, e a igreja, pela unção, produz os filhos de Deus. Número 2 de novo. Então Jesus enviou 2 discípulos. A igreja é uma comunidade, não é um indivíduo. Tudo é feito em comum, é uma irmandade. Jesus dá uma ordem para que vão buscar a sua montaria, que aqui em Mateus é 2. É uma jumenta e um jumentinho. Mas por que será que Jesus, que sempre andou a pé, agora faz questão desta montaria? A resposta você vai encontrar no Antigo Testamento. Na bênção de Jacó aos seus 12 filhos, quando ele chegou em Judá, a tribo que deveria governar todo Israel, ele vai dizer assim, no capítulo 49, no versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre os seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Liga a vinha seu jumentinho, a cepa o filhote de sua jumenta. Lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue de uvas. Jesus então está dando cumprimento para esta profecia, sem contar que o jumento era a montaria dos antigos reis e juízes de Israel. A montaria que o rei Salomão usa na sua sagração é uma mula branca. Mas a principal citação é o texto do profeta Zacarias, que o Mateus cita de forma parcial. Dizei à filha de Sião, eis que teu rei vem a ti, manso montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Aqui nós podemos ver que a concepção do Messias é do Messias humilde e servidor. Por isso ele usa essa montaria, que o burro
ele é animal, o jumento é animal de trabalho, em oposição ao cavalo, que é um animal de guerra. A festa da Páscoa já está próxima. Cidade de Jerusalém é um formigueiro humano. Tem gente saindo pelo ladrão. Nós estamos precisamente no 10º dia do mês da primavera, o mês de Nissan. É o dia em que deve ser separado o Cordeiro Pascal. Jerusalém era uma cidade toda murada e existia nela diversas portas. Tinha uma porta que tinha uso teológico e litúrgico, que era a porta oriental ou porta dourada. Existia uma profecia popular que dizia que quando o Messias voltasse, ele passaria ali com seu exército montado num cavalo. No caso, veja só, as coisas estão se encaixando. Era o dia que o sumo sacerdote descia até Betânia, lugar de onde saiu a montaria de Jesus, para buscar o cordeiro que devia ser sacrificado na festa, o cordeiro mais bonito. E a multidão estava toda ela acomodada, na medida do possível, porque era muita gente, junto a esta porta do Oriente, a porta dourada. E os discípulos então sabiam disso, Jesus sabia disso. E de repente eles estavam todos ali na expectativa, e o que acontece é que os discípulos começam a gritar uma das frases do Salmo 118, bendito que vem em nome do Senhor. A população se alvoroça e se levanta, olhando para ver se chegou então o sumo sacerdote trazendo o cordeiro nos ombros, momento esse que começaria a liturgia da separação do cordeiro, e ele passaria com o cordeiro pela porta dourada, mas que surpresa! O que eles veem é Jesus montado num burrinho. A população entra em euforia. A essa altura, Jesus já era muito famoso pelos milagres e sinais que tinham feito. E Jesus então entra triunfalmente sobre esta porta como o Messias. Só que aqui há um grande problema. A expectativa é frustrada, porque todos, inclusive os discípulos, esperavam o Messias, filho de Davi. O que ocorre é que Jesus é o filho de Deus. Não é o filho de Davi, ele é filho de Davi de forma adotiva. José não é pai de Jesus de fato. Davi foi um rei sanguinário que conquistou o vasto reino de Israel à custa de derramamento de muito sangue. Jesus é o contrário, aquele que vai derramar o seu sangue pela salvação de todos. Ele é o Messias servidor, não o Messias triunfalista. Amém.